No evangelho de hoje, os discípulos pedem a nosso Senhor, de supetão: Senhor, aumenta-nos a fé. Senhor, aumenta a nossa fé. E seguramente eles pediram isso a nosso Senhor Jesus Cristo, pois estando lado a lado com Ele, na vida pública de Jesus, eles viram que a fé era a grande diferença. E realmente, irmãos e irmãs, a fé marca a diferença em todo cristão. E podemos dizer que a fé marca a diferença em todo ser humano. E é que Jesus, antes de fazer qualquer milagre, ele colocava sempre a fé como condição para poder realizá-lo. E isso também acontece na nossa vida. Isso aconteceu em muitas passagens do Evangelho. Se a gente pega o Evangelho, a gente vai ver, por exemplo, a mulher Sirofenícia, que arrancou de Cristo a cura da sua filha. Aquele centurião pagão romano, que arranca de Cristo a cura de um servo seu. Aquela outra mulher hemorroíça, que tinha gasto a sua fortuna com os médicos, mas que consegue de Jesus, pela sua fé, a sua cura. Graças à fé, aquele homem do Evangelho chamado Jairo conseguiu que a sua filha morta, que ela voltasse à vida. Todo o Evangelho está cheio desses exemplos. E por isso São Paulo exortava esse jovem sacerdote na segunda leitura que nós escutamos hoje. Dizia São Paulo a Timóteo: guarda o precioso depósito. Irmãos e irmãs, é o depósito da nossa fé. A fé é essa chama do dom que Deus, nosso Senhor, nos deu para nós vivermos a nossa vida de uma maneira diferente. A fé muda radicalmente a nossa vida. Uma pessoa com a fé é uma pessoa tremendamente felizarda. Ela tem na sua mão uma chave da felicidade, uma chave que às vezes nós podemos esquecermos. O dom da fé pode transformar esses possíveis pretos e brancos da nossa vida em tela Full HD 3D com 1 bilhão de cores. A fé é um grande dom que nós temos que pedir dia após dia. Quem tem fé é diferente nesta vida. E no século XIX, vocês devem talvez ter escutado falar de um general chamado Lew Wallace. Conheceram esse homem? Esse general, ele zombava dos cristãos. E ele dizia que Deus tinha falecido, que Deus não existia. E ele proclamou abertamente, esse general Lew Wallace, que ele provaria a todos num livro que ele iria escrever que Deus nunca existiu, que o cristianismo é uma invenção da humanidade. E ele partiu para a Terra Santa e começou a colher dados lá na Terra Santa. Esse homem voltou da Terra Santa convertido e escreveu esse livro, talvez que vocês conheçam certamente, Ben-Hur. Foi feito um filme dele que ganhou mais de 11 Oscars. E ele dizia: comecei a escrever um livro para provar que Jesus Cristo nunca existiu, e quando eu me dei conta, eu estava provando que ele de fato existiu. Tal convicção tornou-se em mim certeza absoluta. A fé, gente, caiu a ficha. A fé que faltava naquele general Lew Wallace. E ao estudar
o caráter de Jesus Cristo, não tive mais dúvidas de ser Ele o Filho de Deus, e assim abri totalmente o meu coração a Ele. Qual é a diferença de um ateu para uma pessoa que acredita em Deus, gente? O que distingue uma pessoa religiosa de uma pessoa que não crê em Deus, que é indiferente à religião? Nós sabemos que são muitas as diferenças, mas eu creio que a maior diferença precisamente é essa: a fé que move montanhas. Essa nossa fé que move montanhas, que é capaz de transformar todas as coisas, que dá esse ânimo gigantesco. Inclusive quando Deus quer que as montanhas fiquem, Ele, pela fé, nós temos força para subir as montanhas. E basta, como diz Jesus, a fé do tamanho de um grão de mostarda. E é impressionante que a nossa fé não tem nem o tamanho de um grão de mostarda, gente. O que acontece com a gente, hein? Por que a nossa fé não é uma fé pelo menos do tamanho de um grãozinho desse tamanho aqui? O que acontece com a tua fé? Pergunta-te hoje nessa homilia. A fé, se é autêntica, ela é capaz de remover obstáculos gigantescos. A fé, se é autêntica, ela pode transformar a minha vida nos piores momentos que eu posso estar passando. E ela pode aumentar a minha alegria infinitamente mais do que o mundo pode dar. E por que Deus não pode muitas vezes realizar em nós e através de nós, conosco, esses milagres que realizou com a hemorroíça, com a Sírio-Fenícia, com Jairo, com aquele centurião romano? Por quê? Hoje nós clamávamos na oração coleta da missa: nos concede, Senhor, mais do que merecemos e pedimos. Mas o que acontece com a nossa fé? Se Deus nos concede mais do que nós pedimos, por quê? Aonde está o problema? Que as coisas muitas vezes não acontecem. Eu lhes deixo aqui duas possibilidades de resposta, com duas historinhas. A primeira possibilidade de resposta para saber onde está o problema em nós, porque a nossa fé não chega nem ao tamanho de um grão de mostarda, é o seguinte, gente. Uma vez uma casa estava em chamas, e um dos filhos menores, em vez de sair, correu para o segundo andar, e a casa começou a ficar em chamas, e aquele garoto começou a desesperar-se e gritar: pai, pai, pai. A fumaça começou a crescer, o garoto não enxergava o pai, mas o pai disse: filho, pula, eu estou aqui, filho, pula. E o filho disse: eu não te vejo, pai. E a resposta do pai foi: meu filho, eu te vejo, isto basta, pula. E o filho pulou e foi salvo. O problema, queridos irmãos e irmãs, que muitas vezes nós não deixamos as coisas nas mãos de Deus. A gente vai deixar, e na hora que nós estamos deixando nas mãos de Deus as nossas tarefas, a gente, não, deixa que eu cuido. Mas lembra-te do Salmo, que diz, Salmo 37, 5, confia ao Senhor os teus caminhos e Ele atuará. Tu deixas, tu pulas. A segunda possibilidade de resposta de por que Deus não pode realizar milagres em nós e através de nós é outra historinha. Na nossa vida, irmãos e irmãs, é como ter um barco com 2 remos. E uma vez um senhor chegou nesse barco, e quem estava no barco? Deus. E Deus estava remando com 2 remos, e um dos remos estava escrito acreditar, no outro remo estava escrito obrar. E aquele homem pergunta: mas Senhor, o que significa isso? Significa a tua vida, como tu tens que ir na tua vida. Tu precisas dessas 2 coisas. Eu vou te mostrar por quê. E Deus pegou somente a fé, o remo da fé, e começou a remar. O que aconteceu com o barco? O barco começou a dar voltas.
E depois ele pegou somente o remo das obras, começou a remar, e o barco também dando voltas. E Deus perguntou: entendeste? A fé precisa de obras, as obras precisam de fé. A fé sem obras é morta. As obras sem fé ficam sem sentido. Essa é a segunda possibilidade, irmãos e irmãs, porque Deus não realiza os milagres em ti, na tua vida, porque a tua fé não tem obras. As tuas obras são fracas. Tu precisas obrar mais diante de Deus e para Deus, para o teu próximo. E às vezes a gente obra pouco e exige muito de Deus, mas Deus quer que a gente esteja remando com os dois remos. Não fechemos o nosso coração, como dizia o Salmo. E como diz a primeira leitura, o cristão viverá pela sua fé. Nós fomos criados para a vida, irmãos e irmãs, não para a morte. Com a fé bem unida a abundantes obras para Deus e para o nosso próximo, nós jamais morreremos. O justo viverá pela fé. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.